Olá, começando mais um Sociedade Política e Arte aqui na sua Com Brasil, o canal comunitário via satélite para todo o território nacional. Grande abraço ao nosso presidente Fernando Mauro e nosso agradecimento a você que manda sua mensagem nos apoiando para que a gente prossiga com esse projeto que é o Sociedade Política e Arte. E a nossa conversa hoje é com um produtor cultural, um documentarista, um pesquisador, Guto Nunes. Ele que tem um trabalho voltado às culturas tradicionais, que é justamente o que a gente faz aqui no nosso programa, no Sociedade Política e Arte, difundir as culturas do nosso país. Guto, antes da gente começar essa conversa, esse bate-papo, essa prosa, eu quero agradecer a você, agradecer a sua família, a sua esposa e a sua equipe toda aí, por participar aqui com a gente no Sociedade Política e Arte, que é um programa justamente voltado aos produtores independentes, né? E principalmente aqueles que produzem conteúdos voltados à cultura tradicional, à cultura popular. Olá, Wellington. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder falar de cultura, de poder falar de amor, de esperança e principalmente dos mestres da cultura popular, em especial da Amazônia, em especial do Marajó. Guto, antes de a gente exibir o documentário que você dirigiu, Mestre Damasceno, O Resplendor da Resistência Marajoara, tira uma dúvida, da onde vem esse interesse pelas culturas tradicionais, pela cultura popular? Bom, esse interesse ele surge em uma necessidade, né, inicialmente pessoal. Eu tive a oportunidade de brincar o boi bumbá do Mestre Damasceno, eu criança, e daí anos se passaram, eu tive meu primeiro filho, hoje são 3, né? E pelas ruas da cidade de Salvaterra, no Marajó, eu não via mais aquela brincadeira, né? Com meu filho no colo, passando pela cidade, aquilo foi um start, um destaque desse senhor, né? E eu já trabalhando, estudando, né? Trabalhando no audiovisual, estudando artes visuais, em idos dos anos 2000, eu tive ali uma oportunidade de colocar em prática aquilo que eu estava desenvolvendo e já trabalhando na área, né, do audiovisual. Foi quando reencontrei o Mestre Damasceno e a gente começou um trabalho lá em 2000, e um trabalho de fortalecimento, um trabalho de enaltecer, né, aquela pessoa de Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, e colocar ele no seu devido lugar que ele merece. E a gente reconhece também que assim como ele existam, né, outros mestres. Desde já quero mandar um salve aos mestres, uma permissão aqui para falar, né, em especial desse recorte do Marajó, mas sim, isso nasceu de uma inquietação, de uma vontade pessoal. E em 2013 eu tive a oportunidade de voltar naquele município, já respaldado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Pará, a Lei CMA, para documentar a vida e obra de Mestre Damasceno, esse documentário que nós vamos assistir daqui a pouco. E, na ocasião, culminou com a minha entrada, né, no mestrado de Comunicação, Linguagem e Cultura da Universidade da Amazônia, o qual o personagem Mestre Damasceno tornou-se, então, sujeito, né, nesse processo de investigação. E aí eu teci uma dissertação sobre a vida e obra do Damasceno, suas múltiplas identidades, as suas negociações, né, no campo da cultura, que sabemos que é um campo de batalha cotidiano. Os artistas, os mestres, eles são artistas e mestres o ano inteiro, né? Então é uma luta, é uma negociação, onde há perdas, há ganhos também, né? Mas sempre a gente está batalhando no palco da cultura marajoara, que é o título da dissertação, e esse palco é as ruas, né, as praças públicas, onde nós devemos ocupar, devemos propiciar encontros entre os fazedores de cultura, entre os mestres, entre os grupos, né, da cultura popular e principalmente a sociedade e principalmente as crianças, né, que são o nosso futuro aí. Guto, você como produtor cultural, pesquisador, documentarista, o que você tem a nos dizer sobre as políticas públicas praticadas aí no seu estado? Bom, esse assunto é um assunto pertinente, delicado, mas também plausível, né, de um argumento, tendo em vista que agora, nesse momento, o nosso sistema estadual de cultura está em pleno vapor, né, para sair do forno apenas agora.
né, infelizmente. Como o resto do país já vive, né, uma certa organização, o Norte ainda está engatinhando, né, sobre o seu sistema estadual de cultura, né, falando aqui do estado do Pará, que a gente tem muito ainda a desenvolver. Nós temos muito, apesar de ter um estado, né, com uma cultura riquíssima, onde você mergulha, né, você tem uma interação com o fazer artístico muito peculiar desse estado, da Amazônia, né? Nós temos aí políticas públicas ainda, né, sendo fortalecidas. E agora, com a Lei Aldir Blanc, houve uma corrida, uma aceleração no processo, nessa possibilidade, né, desse recurso chegar a quem realmente precisa. E também provocar essa organização do sistema, né, de políticas públicas voltadas para a da cultura, vai deixar esse legado, vai deixar esse processo de construção, mesmo que assim, né, desse modo, mas é necessário, é preciso, mas infelizmente o Pará só agora está pensando no seu sistema estadual. Pensando não, porque pensando vem há muito tempo, né, mas colocar em prática, infelizmente, é só agora que isso vai acontecer. Guto, quem assiste o documentário O Mestre Damasceno tem o privilégio de ver uma obra que encanta. Isso aliado à qualidade técnica, a fotografia belíssima, a fotografia poética. Agora, o que leva você, como produtor, a dividir com todos nós essa vivência, essa experiência desse homem que é, sem dúvida nenhuma, um exemplo de resistência? Bom, obrigado pela consideração da fotografia do filme, né, pelo empenho. Eu tenho que agradecer a equipe que teve a fotografia do Marcelo Rodrigues, o som e o tratamento dele, a finalização do Léo Sherman. Tivemos também a montagem, a edição, né, do Felipe Parolin, com assistência da Dani Franco, uma equipe bem reduzida, onde nós podemos vivenciar lá 15 dias, né, mergulhados nessa construção. Muita coisa ficou de fora, mas a gente optou para manter um ritmo, né, manter uma narrativa a qual pudesse prender o espectador, né, cativar o espectador do início ao fim. E, como eu falei, eu fui tomado, né, por essa experiência quando criança. Então a ideia era exatamente transbordar esse amor por conta dessa história, por conta desse personagem que é o Mestre Damasceno, e fazer com que outras pessoas também pudessem se apaixonar, né, e despertar essa curiosidade desse ser iluminado, encantado que é o Mestre Damasceno. E espero que vocês gostem, né, quando assistir o filme, e esse trabalho, assim como tantos outros, né, feito por muitas mãos, também feito com muito amor. Aqui é um território muito peculiar, né? No Brasil inteiro tem muitas expressões e linguagens artísticas, né? Mas a Amazônia, em especial no Marajó, tem uma singularidade. O Mestre Damasceno é um ícone da cultura marajoara. E nós reconhecemos que existam outros Damasceno, né? E nesse intuito, eu faço parte de um coletivo chamado Pulsar Marajoara, que realiza o Festival Marajoara. Eu estou até aqui com a blusa desse ano, desse evento, né, 2020, e por meio da pandemia nós resolvemos fazer de modo live, né, como eles estão fazendo, a homenagear um mestre da cultura popular do Marajó. Damasceno é um deles, mas assim como também a gente reconhece que existam outros mestres da cultura popular, né, nesse recorte que nós abordamos do Marajó. E o intuito de socializar o documentário do Mestre Damasceno vem exatamente nessa frente, né, onde mais pessoas estão em casa devido a essa pandemia, onde muitas pessoas estão levando seus trabalhos para a plataforma da internet. Então, pensando nesse contexto, sendo sensível a essas pessoas e que devem ter mais acesso, né, a essa informação, a esse tipo de cultura. E falar de cultura aqui é no sentido mesmo da resistência do próprio nome, né, das lutas cotidianas, expandir esse conceito de cultura, que não só aquela cultura, né, que a gente geralmente acompanha alguns noticiários ou até mesmo agendas culturais, a coisa de muito entretenimento, né, e pouca profundidade.
Então esse compartilhamento, essa socialização documentária, ela vem nesse contexto, né, das pessoas em casa, de socializar essa informação, de possibilitar acesso. Existe uma coisa interessante que vocês não vão ver aí nesse filme, mas eu me comprometo a mandar um exemplar do material físico, né, do documentário físico. Daqui a pouco posso mostrar para vocês como que está esse material, porque dentro do menu você tem ali uma audiodescrição. Isso foi em 2013, quando não era obrigatório ainda a inserir a audiodescrição nas obras audiovisuais. E na primeira exibição que eu fiz na cidade de Salvaterra com o filme, né, antes de estar pronto, eu percebi ali as pessoas, né, assistindo com muito zelo, muito cuidado, muita atenção, e o meu pai estava ao lado do mestre Damasceno. E o meu pai estava narrando o filme para o Damasceno. Foi quando eu percebi que, poxa, como é que o Damasceno, esse sujeito que é cego, vai ter acesso a essa informação do filme? E aí eu fui pesquisar e inserir a audiodescrição, além do making-off e outras curiosidades que tem lá no menu DVD, que logo logo vai estar aí com vocês. Eu vou encaminhar, vou mandar pelos correios para vocês terem acesso, botar no arquivo de vocês, e vocês vão ver quão bonito ficou esse material. Ok, Guto, agora eu vou pedir uma licença para você, para todos que estão nos acompanhando, porque nós vamos ver uma reportagem do dia em que o filme, o documentário, foi lançado, foi exibido para o público em geral. E vale a pena você prestar atenção aí na fala do mestre Damasceno no dia desse lançamento. Eu estou ainda mais satisfeito por a gente estar lançando o documentário e saber que antes de morrer eu deixo um pouco da minha arte. Cidade de Salvaterra, fica a leste da ilha de Marajó, foi o primeiro município da ilha. São cerca de 20 mil habitantes, mas apenas um terço da população mora no centro. Ele mostra a arte popular, a arte dele, né? Mas também pode ser seguida por outros, né, no futuro. E gostei demais. Eu achei muito bom porque ele fala sobre a região onde ele mora. Homenagem também, né, o trabalho dele que é tão perpetuado em Belém. Até hoje as pessoas comentam, conhecem as músicas. No Marajó nós temos vários homens e mulheres que poderiam ser chamados de mestres da cultura popular. Eu destaco aqui, para o lado do Marajó dos Campos, o mestre Damasceno Gregório. Quem nasceu bom da vista e vê até o último dia da sua vida é bom demais, porque sabe que morreu com ela. E quem nasceu com ela, que perde novo e fica dependendo dos outros, aí é ruim. Quando a gente lembra o tempo passado, a gente passa a recordar o que viu e que não pode ver mais. E lá vem boi, moreninha, deixa vir. E lá vem boi, moreninha, deixa vir. Se ele trouxer brinquedo, maninho... São várias identidades que compõem essa pessoa incrível que é mestre Damasceno. Então estou muito feliz, parabéns ao mestre, parabéns à equipe, parabéns a todos, e que venham mais projetos assim. Deve ser de exemplo para muitos de nós que não temos a limitação que ele tem, não chegamos onde ele chegou, com a determinação que ele tem. Não só como amazônidas, mas como cidadãos do mundo, a gente tem que conhecer a nossa memória e a gente tem que dar valor, principalmente por causa dos jovens. Fui fazendo música porque eu fui gostando de ver as músicas e saber que era fácil, quer dizer, para mim era fácil fazer. Muito obrigado por todos aqui, muito obrigado. Sem vocês isso não seria possível. Eu quero uma salva de palmas geral para todo mundo, por favor. E lá vem boi, moreninha, deixa vir. E lá vem boi, moreninha, deixa vir. Se ele trouxer brinquedo, maninho, eu compro um balão pra mim. Antes de morrer, deixo um pouquinho da minha arte. Mestre Damasceno. Isso só é possível graças ao documentarista, ao pesquisador Guto Nunes. Mais uma vez, nosso muito obrigado por perpetuar alguém que faz toda a diferença dentro da cultura popular, da cultura tradicional. Guto, você com a sua inquietação prossegue com os projetos que retratam as culturas tradicionais, né? A cultura marajoara, a cultura lundu. O foco agora é websérie.
Nos conte um pouquinho desse projeto e como a gente faz para ter acesso. Isso mesmo. Esse projeto da websérie Memórias e Afetos surge exatamente nesse contexto, né, da pandemia, assim, das lives, as pessoas mais em casa. Nós também aqui, né, do lado da produção do Festival Marajoara, que nasce depois desses eventos, depois dessa caminhada, né, lá pelo Marajó, pelos muitos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, e a gente coletou, né, ao longo de 2018, 2019, documentou memórias, documentou as festas. O Festival Marajoara ele acontece em 4 dias, nas cidades de Soura e Salvaterra. Ano passado aconteceu também em Cachoeira do Arari, que tem o mestre Piticaia, uma referência. Então, essa websérie ela surge dessas memórias, né, do Festival Marajoara, e a gente convidou alguns artistas, né, locais que foram para o Festival Marajoara, como Nazaré Pereira, Ronaldo Silva, Alan Carvalho, o Jeff Moraes, são nomes, né, o Luizinho Lins, são artistas do nosso território aqui, do estado, que tem um trabalho significativo, que participaram do festival. Então nós pedimos a eles, primeiro, uma mensagem de carinho aos mestres, de força, né, para os mestres e fazedores de cultura, que estão passando momentos ruins, né, devido a essa pandemia. E junto com essa palavra de carinho aos mestres, também falava sobre uma memória, falava sobre um carinho que teve dos festivais passados. E para vocês terem acesso a esse material e muito mais, né, sobre os mestres da cultura popular aqui da Amazônia, em especial do Marajó, acessem a página do Facebook do Festival Marajoara, que vocês vão ter lá muito arquivo, muitas fotos, muitas informações sobre esses fazedores de cultura daqui da Amazônia, em especial do Marajó. Mais uma vez quero agradecer o documentarista, o pesquisador Guto Nunes, em nome de todos nós que lutamos de uma forma ou de outra para que as culturas regionais, as culturas tradicionais se mantenham vivas. Ô Wellington, eu que agradeço pela escuta, agradeço pela paciência também, né, de trocar essa ideia aí. Como eu falei, está aqui o documentário do mestre Damasceno. Esse formato é um formato digipack, né, como a gente conhece. Tem umas fotos, tem algumas frases do próprio mestre, né, o label aqui com uma fotografia dele. Então aqui você tem um menu aí com a audiodescrição, porque o Damasceno sofreu um acidente de trabalho, né? E aqui conta um pouquinho dessa trajetória, história dele, tá? Vou mandar para você aí. E reforçar e falar também que esse território é um território de muita resistência, é um território de muita luta. Os mestres, eles estão precisando realmente de políticas públicas eficientes, né? Não podem apenas contar com a ajuda dos amigos, com a ajuda do comércio local. Tem que ter uma política pública permanente durante, enfim, o dia a dia, né? Não só naquelas épocas festivas, né? Onde o público se desloca para os interiores, para as praias, para vivenciar. Então, que a gente melhore essa convivência, melhore e respeite esses guardiões, né, dos saberes e fazeres tradicionais, de matrizes africanas principalmente, né, que são oriundos da floresta, dos campos, das praias. Então aqui um salve a todos esses mestres e mestras da cultura popular. E muito obrigado pelo espaço com o Brasil TV. Vocês são fundamentais nesse diálogo entre os fazedores, independentes e produtores e realizadores de conteúdos que tratem e que respeitam, né, acima de tudo, esses mestres e mestras, os nossos griots da cultura popular brasileira, né? Não só paraense, não só marajoara, mas brasileira. Obrigado mais uma vez. Tá aí então, conversa boa, prosa gostosa com o documentarista Guto Nunes. E você que é produtor independente, o Sociedade Política e Arte é o seu espaço. E você que está nos acompanhando, mande o seu WhatsApp, mande a sua mensagem falando para nós o que você está achando do programa e o que você pensa também das culturas tradicionais, da cultura regional. E agora vamos acompanhar, vamos assistir então o mestre Damasceno, o resplendor da resistência marajoara.
existem várias expressões dessa chamada cultura popular. Entre elas destaca-se o papel dos mestres da cultura popular. Em diferentes lugares da Amazônia, hoje, especialmente depois das políticas de patrimonialização e no que diz respeito à valorização da cultura imaterial amazônica, no Marajó nós temos vários homens e mulheres que poderiam ser chamados de mestres da cultura popular. Eu destaco aqui, para o lado do Marajó dos Campos, o mestre Damasceno Gregório. E eu entrego uma rosa representando o amor de Deus, todas as cores. E olha, confesso, resolveu o problema na hora certa. Exatamente. Cidade de Salvaterra, fica a leste da ilha de Marajó, foi o primeiro município da ilha. São cerca de 20 mil habitantes, mas apenas um terço da população mora no centro. O restante fica distribuído em 42 vilas ribeirinhas. E é aqui que mora o seu Damasceno, ou melhor, mestre Damasceno. Saber se encontrar o boi segredo. Você fugiu há 2 anos da fazenda mate. Choveu em Salvaterra, vou cantar meu carimbó. Eu vou pra ver a Piracema, nos campos do Marajó. Já choveu em Salvaterra, vou cantar meu carimbó. Eu vou pra ver a Piracema, nos campos do Marajó. No final do rio, na cabeceira do Igarapé, vou ver cadume de peixe no meio do Puraqué. E o Monsuã subindo a acasalamento, a cobra acompanhada do seu amigo jacaré. Muito boa tarde, Salvaterra. Esta é a sua Sonoros Publicidade cobrindo os céus da Princesa do Marajó. Nosso estúdio recebe hoje uma ilustre personalidade do mundo cultural da nossa região marajoara. Damasceno Gregório dos Santos, o mestre Damasceno, um descendente de quilombolas que veio lá da comunidade de Mangueiras, comunidade de Salvar. E hoje é o idealizador do nosso Búfalo Bombá. Boa tarde, mestre Damasceno. Boa tarde, Dário. Mestre Damasceno nasceu em Mangueiras, na vila de Salvar. Conte-nos um pouco essa sua história de origem, mestre. Isso, a gente nasceu ali, somos filhos de um casal chamado Antonieta Feira dos Santos e Teodomiro Feira dos Santos. Que era um grande colocador de boi bombá na época. Ele trabalhava com negócio de boi, ainda cheguei a ver e participar no antigo boi de Pai Francisco, sabe? Aí eu corria com medo do Pai Francisco, mas eu gostava do boi. Eu ia lá verificar o boi, eu gostava do boi. Eu sempre acompanhei meu pai em criança, só que eu não fui criado por ele mesmo. Eu fui adoado com a idade de 1 ano de idade para minha avó. Quando o filho ou a filha arranja uma família, o primeiro filho se dá para a avó. Então a minha primeira filha eu dei para minha sogra. Aí a minha mãe reclamou. Disse, tu deste um para ele e para eu. Disse, mamãe, quando eu tiver eu lhe dou. Ela disse, tu não dá. Eu disse, eu dou, mamãe. Tu não dá porque o nome dele era Teodomiro. Porque o Teodomiro não deixa. Eu digo, mamãe, quem pare o filho sou eu. Só lhe digo uma coisa, com 1 ano eu lhe entrego ele. Se passar 1 ano eu não lhe dou. 1 ano eu entreguei para ela. Minha avó era filha de índio, meu avô era filho de maranhense, foi vendido na Pedra Velho Piso a troco de uma garrafa de cachaça e um cacho de banana, mas aprendi muito, porque a minha mãe foi mãe de muitos filhos, então a vovó pediu que ela doasse um, sabe? E eu fui o 9º, que ela me doou, eu fui o 9º dos que a mamãe teve, eu fui o 9º porque a minha mãe foi mãe de 21 filhos. Eu tenho 21, só que a maioria são mortos, tá?
sepultado lá, e vivo nós só somos 10. Mas a gente, graças a Deus, fomos criados, como eu te falei, aprendi muita coisa naquela comunidade. E eu, sobretudo com meus avós, aprendi demais na minha vida, que tenho até hoje. Vamos arrancar mandioca e colocar no aturá. Vamos arrancar mandioca e colocar no aturá. Oi filho, bota na água e a mãe é pra raspar. É pra raspar, é pra raspar, é pra raspar. É pra raspar, é pra raspar. Conta pra gente um pouco dessa tua história como criança lá em Salvar. Olha, ali eu aprendi a plantar roça, eu aprendi a fazer farinha, eu aprendi tapar garapé, eu aprendi a pegar peixe com a irmã. Ainda tenho um tio lá que ainda foi o meu professor que a gente ia junto, desde criancinha, pequena. Eu gostava de estar no rio, eu tirava caranguejo. E também aprendi um pouco da parceria, já de começar a ver a brincadeira do boi-bumbá, porque ali meu pai também colocava boi-bumbá. Como é que você era chamado na infância lá em Salvar? Lá no Salvar, o pessoal me chamava meio Damascena, sabe? Já era o Damasceno. Já era Damascena. Como foi pra você sair de lá? Eu saí de lá porque após que eu peguei os 13 anos, eu tava rapazinho. Aí o meu tio arranjou uma outra família, ela também era nova na época. E o tio começava a cobrar ciúme de mim. Então, chegou até a prometer me matar, sabe? Aí eu peguei e vim e falei pra mamãe. O tio quer me matar. Por quê? Porque ele tem uma mulher e ele cismou que eu quero a mulher dele. Eu disse, olha meu filho, eu vou te dizer uma coisa, eu não vou te buscar. Porque mamãe é assim, assim, assim. Então tu arruma teu bagulho, bota numa sacola, tu já sabe onde eu moro e vem-te embora. E assim é difícil. Ô meu São Jorge, me ajude, me dê minha saúde, que eu estou muito ruim das pernas. Dá proteção para todo o meu pessoal. Ajudar minha filha que vai viajar. Boa viagem, meu São Jorge. Me ajude. Ouça meu pedido. E aí como foi pra você vir embora pra Salvaterra? Aí eu arrumei minha roupa e vim. Sozinho? Só eu. Aí cheguei aqui e ganhei a vida de pescar no oceano. Aí comecei a aprender com os outros pescadores, aí pra fora pescar. Pesquei aqui uma fase de uns 5 anos. Aí com 18 anos eu viajei para Belém. Pra procurar ter um ganho melhor, sabe? Ah, você fazia o que nessas empresas? Eu era servente de pedreiro. Aí eu tava trabalhando no Jaú, onde ficava rolando. Aí eu ia caindo do 16º andar. Aí o seu Vitor disse, olha, eu vou te tirar daí, Marajó, porque tu é um cara bom de serviço, mas quer dizer, tu quer fazer todas as carreiras, já tu quer passar já do limite. De repente tu escapou aí daí, não vai sobrar nem o sangue. Aí me colocou pra betoneira, sabe? Aí eu tô batendo massa e vem uma hora pra bater um concreto pro Jaú. Aí no que eu vou bater o concreto, eu coloquei o cimento. Quando o rapaz vem com o seixo, eu fui dar o caminho pra ele, me esqueci que eu mesmo tinha ligado a betoneira. E dei com o rosto na chave. Aí eu molhado. Aí ela me jogou atrás de um tanque d'água. Quando eu tornei em mim, eram 9 da noite, eu estava na clínica do sul acidentado. O mestre Damasceno perdeu a visão em um acidente de trabalho quando tinha 19 anos. Mas isso parece não ser problema para ele. Olha só, ele não usa bengala e caminha sozinho para todos os lados. Logo que eu cheguei, eu não saía, eu tinha medo de sair. Eu não andava, eu andava me batendo pela parede. Depois, com o tempo, eu mesmo fui me adaptando, eu fui criando coragem para a vida. Porque quando a gente perde as vistas, logo no começo é muito ruim. Mas depois a gente vai se adaptando.
Este homem se torna um mestre por acumular um saber de tradição oral que ele traz desde o berço e desde a sua formação na infância. Destaco ainda aquilo que ele vem trabalhando como a expressão do búfalo bumbá, que, ao ser uma manifestação da cultura brasileira, a partir da presença africana no Brasil, no Marajó ganha áreas e aspectos bastante regionais, que é a ideia do búfalo. O búfalo na cultura marajoara, ele é um ícone da paisagem, da identidade e da história. Mas eu fui fazendo música porque eu fui gostando de ver as músicas e saber que era fácil fazer. Quer dizer, pra mim, era fácil fazer. Aí eu comecei a fazer o boi. Aí depois, com 19 anos, logo que eu fiquei deficiente, eu coloquei o primeiro boi bumbá em Salvaterra. Como é que era o nome dele? O nome era Bela Prenda. Esse boi virou até uma intriga, porque eu era jovem, sabe? Era jovem, menino de 19 anos. E foi me agarrar, porque naquela época era a disputa que diziam que era, assim, desafio. Um grupo desafiava o outro. Eu peguei 2 homens famosos, que era, no caso, Sabaque Nitinho e Antônio Salvador. Eu me preparei lá para ir para essa luta aterrada para ganhar o título. Na época era aqui no Colégio das Feiras. Foi o primeiro ano meu e o primeiro título logo que eu ganhei, sabe? Mestre, como é que foi esse desafio de repentes feito entre você e o seu adversário na disputa? Eu cantei para ele. Quando ele cantou para mim, eu respondi para ele. Meu povo de Salvaterra, vou sair para brincar, vim trazer o Bela Prenda do bairro do Marabá. Saia da frente contrário, que meu boi é mal criado, pelo meio tu não passe, se quiser passar no lado. Saia da frente contrário, que meu boi é mal criado, pelo meio tu não passe, se quiser passar no lado. Eu mandei fazer meu boi, desse jeito bem seguro, pra brincar com todo mundo, só não guarda desaforo. Isso faz quantos anos, mestre? Isso tá fazendo 39 anos atrás. Aí a briga virou pior, que aí ele se aborreceu. Só que a torcida achava graça de me desafiar ele. E pra minha idade, aí a torcida vinha pra mim, começou a bater palma, ele começou a se chatear. Aí no final, ele me chamou de moleque na música. Que ele ia perder pra moleque, sabe? Mas quando ele fechou a boca, eu cantei pra ele. Na briga se dá, e no jogo se ganha, assim como se ganha se perde, assim como se dá se apanha. Se eu perder o contrário, eu sou novo e não é reparado. E se você perder, faz vergonha, porque você é acostumado. Entendeu? Aí a gente viu que o Damasceno também tinha um lado das composições musicais que não era pro boi bumbá. Me deu um estalo na cabeça. Bora gravar um CD, coletânea da cidade, a gente precisa fazer um registro disso. E eu comecei a correr atrás de patrocinadores, né? Tudo, consegui a Digit Record, bora gravar. Quem é que vai gravar? E é o Paracauari e o Raízes, que são 2 grandes grupos. Eu cheguei e disse, olha, a gente grava o Paracauari e grava o Raízes, mas eu quero o mestre Damasceno no CD. Boa noite, meus senhores, agora que eu quero ver. Boa noite, meus senhores, agora que eu quero ver. O pai do campo chegando, fazendo a terra tremer. O pai do campo chegando, fazendo a terra tremer. Olha minhas fitas, nos ares voando, espelho no lado e as morenas se mirando. Olha minhas fitas, nos ares voando, espelho no lado e as morenas se mirando. E no processo do CD é que surgiu a identificação do cara como mestre, porque até então ninguém chamava pra ele de mestre. Ele não gostava de ser chamado de mestre. Só que na hora de fazer o registro dele, na Associação dos Compositores e Intérpretes do Brasil, veio a necessidade de um nome artístico. E aí, quem compõe carimbó, quem escreve carimbó, quem canta carimbó, no Pará é chamado de mestre. E o Damasceno é o mestre. E aí eu resolvi identificá-lo como mestre. A revelia dele. Damasceno Gregório dos Santos
né? Damasceno Gregório dos Santos, da Vila de Mangueiras, mestre Damasceno. Aí o encontro dele com o mestre Pinduca desmistificou isso na cabeça dele. Porque aí nós trouxemos para dentro do estúdio para gravar com eles Pinduca, Ronaldo Silva e Júnior Soares do Arraial do Pavulagem, o grupo cultural mais conhecido do Pará, e o Ivan Cardoso, compositor, ganhador de vários festivais. Essas 4 vozes gravaram com eles no CD Salvaterra Canta Carimbó. E aí o Pinduca desmistificou na cabeça do Damasceno a história do mestre. E ele passou a assumir. E nós, produtores que trabalhamos com ele, passamos a apresentá-lo para a cidade como mestre, e hoje ele é mestre Damasceno. Eu, muito garoto, a cidade de Salvaterra era uma cidade muito carente de energia elétrica, era muito carente de tecnologia, né? Então nós garotos da cidade, nós tínhamos as nossas formas de brincar. Fazer no inverno barquinhos de cachopa de coco, para colocar na corredeira da rua, brincar com carrinhos feitos de lata de azeite, né? E brincar de boi-bumbá. A gente pegava os paneiros do fundo do quintal, a gente pegava a palha do coqueiro, e a palha do coqueiro forma como se fosse um chifre, então a gente colocava ali em cima, botava um pano, que seria um lençol de casa, e isso dava problema com as mães, com os pais, porque os moleques saíam pegando os bagulhos dos quartos para fazer o boi-bumbá. Mas isso tudo era inspirado numa brincadeira que a gente via durante a Quadra Junina em Salvaterra, que era conduzida por ele e outros mestres aqui da cidade, né? Mas para nós a grande referência era o Damasceno, porque ele tinha uma coisa diferente dos outros. Primeiro era a forma dele cantar. Isso tinha uma mística assim, da gente ouvir aquela voz rasgada, aquele jeito de cantar, mas também era a presença do Damasceno no meio daquela multidão, assim, sempre ele era uma figura muito emblemática. Tanto que a gente não falava no boi do Antônio Preto, do boi do Sabaquinitinho, a gente falava sempre o boi do Damasceno. Era isso que estava no nosso imaginário, na nossa cabeça, era sempre o boi do Damasceno. E essa idade era 11, 12 anos, né? Eu vinha da escola, eu tirava um caderno de dentro da pasta, umas pastas de plástico, e eu botava na cabeça e eu vinha dançando boi. Eu tinha o toque do tambor, eu vinha brincando com os colegas de dar chifrada no outro, de gritar que boi na estrada, entendeu? E isso foi ficando no nosso pessoal, né? Não só meu, mas dos colegas de escola também. Desde 2011, quando pensamos no projeto Arte e Cultura, com o objetivo de tornar conhecido o mestre Damasceno, e não só esse conhecimento, mas permitir que a comunidade docente, discente da escola, assim como a comunidade como um todo, pudesse estar vendo o mestre como um artista local. E começamos então o projeto, né, demos início ao projeto, e nós percebemos que com isso a gente conseguiu fazer com que as crianças pudessem, dentro, né, da escola, do todo o processo educacional, um crescimento, né? Eu não diria que esse crescimento ele não é só na questão, como é que eu vou dizer, educacional mesmo, né, das crianças, mas do mestre, da sua arte como um todo. Desses garotos que estão hoje, da geração atual, tenho certeza absoluta que vai haver um contraponto aí com o computador, com a internet, com a televisão, com as mídias modernas, né? Surge o Damasceno. Aquele boizinho, o búfalo bumbá criado por ele, referência do Marajó dos Campos, Marajó do Arari. Esse garoto, ele olha o Damasceno já com a referência que talvez ele não tenha nem no professor dele de sala de aula. Mas o Damasceno ali surge com essa referência. Do espírito que me faz ser diferente do belenense, do mosqueirense, do maranhense. Eu sou marajoara. Eu tenho uma cultura, eu tenho uma história, eu tenho que me orgulhar. E é esse caboclo cego que faz esse garoto ter essa referência, tá, para o mundo, se situar no mundo globalizado. Traz morenas, põe pra fora, lá vem ele, sem demora. Traz morenas.
Damasceno, o dia da escola Lago Novaes, o dia de todos que fazem a escola, é o dia do Boi Bumbá. Boa noite a todos. A gente vai começar nossa peleja, concluir nosso trabalho aqui com a história do Boi Bumbá, Búfalo Bumbá, pai do campo. Gente, para quem não conhece, essa é uma história marajoara que eu mesmo fiz, baseada no gebrista marajoara, que rouba o boi aí nos campos. A gente colocou essa comédia aí do Búfalo Bumbá. Trazendo esta linda prenda, receba com todo o carinho para a reprodutora da fazenda. Sinhazinha, que beleza, este lindo animal. Muito obrigado pelo prêmio. Minha filha! Mais ordem, meu pai. Minha filha, mande chamar o feitor junto com a vaqueirada e leve esse boi para eles cuidar da manhã. Pois não, meu pai, fique despreocupado que eu vou mandar os vaqueiros tomarem conta do gado. Agora deu uma fazenda, já sei onde está além do meu maracá. Eu vejo um boi lá dos lados, amarrado, que 4 homens levaram. E ainda não mataram, porque não tem sal para salgar. Eu pego a saída, eu caço tamara, eu pego saída. Tamara, eu pego saída. Essa bandinha é parceria, eu caio a cotinha do samurai. Lomarari, eu caço saua, uma cama de peso de saurari. Você sabe que a Floresta não tem sem comunicar? Sabemos que queremos ajudar. É para perder 4 homens que vieram nos roubar, mas não podemos ajudar, porque eles estão armados e não podemos descascar. Toque seu apito que o batalhão vai chamar. Só entregue suas armas e vai precisar do capitão. Meu compadre, isso daqui não é normal, não. Estamos cercadinhos, compadre. Nós aprendemos e já fizemos a obrigação. Nós aprendemos e já fizemos a obrigação. E vamos entregar o vaqueiro pra levar pro seu patrão. E vamos entregar o vaqueiro pra levar pro seu patrão. Nós aprendemos. Vaqueiro, não me lasse. Deixe-me pedir um perdoado. Eu estou muito arrependido pelo tomate ter roubado. Não quero nem saber o que aconteceu contigo. Vocês são muito atrevidos. Vou levar pra esse patrão e você vai entrar no castigo. Filha, por você quer ter pena de ladrão, levanta a mão pro céu, essa filha ter pedido perdão. Da minha parte, vocês estão perdoados. Não volte mais nesse lugar. Se eu encontrar 6 de nós na minha fazenda, eu mando matar. No arrastão que foi feito do Boi Bumbá, eu tava com meu garotinho. E eu fotografei ele com o boi. E quando ele chegou em casa, 40 minutos depois, ele tava fazendo o que-boi igual eu fazia. Sabe? Que boi? É o grito do vaqueiro do boi do mestre Damasceno. Pra mim aquilo foi uma grande vitória, cara. Eu imagino quantas crianças que estavam acompanhando aquilo ali não foi pra casa fazendo a mesma coisa. A gente pensa que não, mas aquilo fica no banco de dados, sabe? Na córtex cerebral daquele garoto. Mais uma linha de informação que fica demarcada ali. Ele vai lembrar lá na frente. Aí quando ele ouvir a história, ele vai fazer o contraponto, né? E é isso que fica. É isso que fica. Vou levar meu grupo, que já tá na hora. Vou sentir saudade.
Damasceno Gregório dos Santos ou simplesmente Mestre Damasceno? O que significa esse registro para ti, mestre? Para mim, eu fico feliz quando as pessoas valorizam o trabalho da gente. É ótimo porque dá mais vontade da gente trabalhar. Então, para minha família, eu deixo assim, não só para minha família, como para Marajó, para Salvaterra, a gente fica feliz em saber que está representando uma região do Pará. Entendeu? Eu espero fazer algo de bom, tentar resgatar alguém, se não tiver um filho meu, mas que tenha uma pessoa que consiga fazer até melhor que eu. Para mim, isso aí vai ser o melhor da vida. Quando eu ver uma criança surgir como um outro mestre da cultura do Pará. Vamos arrancar mandioca e colocar no aturá. Vamos arrancar mandioca e colocar no aturá. Oi filho, bota na água e a mãe é pra raspar. É pra raspar, é pra raspar, é pra raspar. É pra raspar, é pra raspar, é pra raspar. Oi filho, bota na água e a mãe é pra raspar. Lava, lava mandioca, pega o ralo pra lá. Lava, lava mandioca, pega o ralo pra lá. Espreme na peneira fina pra tapioca tirar. É pra tirar, é pra tirar, é pra tirar. É pra tirar, é pra tirar, é pra tirar. Espreme na peneira fina pra tapioca tirar. Vamos tirar tapioca que ia parar o tucupi. Vamos tirar tapioca que ia parar o tucupi. Mistura mandioca mole pra espremer no tipiti. No tipiti, no tipiti, no tipiti. No tipiti, no tipiti, no tipiti. Mistura mandioca mole pra espremer no tipiti. A massa já está espremida, cua na peneira grossa. A massa já está espremida, cua na peneira grossa. Eu vou fazer a produção que eu colhi da nossa roça. Na nossa roça, nossa roça, nossa roça. Na nossa roça, nossa roça, nossa roça. Eu vou fazer a produção que eu colhi da nossa roça. Joga a massa no forno, pega logo o tarubá. Joga a massa no forno, pega logo o tarubá. A farinha descaldada, pega o rodo pra torrar. Empurra pra lá, empurra pra lá, empurra pra lá. Puxa pra cá, puxa pra cá, puxa pra cá. Empurra pra